Agora, há momentos que a revitalização também não é bem sucedida, né? A gente ouve relatos de histórias bem sucedidas, mas há relatos também de histórias que acabam no insucesso. Como é que você lida com a possibilidade de não alcançar todos os objetivos desejados de uma revitalização e em momentos de desânimo ou falta de um progresso visível, como motivar a equipe pastoral, os membros, os presbíteros a continuarem avançando? Existe como mudar uma rota de uma experiência mal sucedida? Eu acho que sim, eu acho que é possível você alterar uma rota quando você percebe que a coisa saiu de um determinado ajuste. Óbvio que isso passa por diagnóstico, por avaliação, né? por parar e rever o caminho que está sendo percorrido. Porque há ocasiões em que você, de repente, está percorrendo um caminho achando que está numa revitalização e, na verdade, você entrou numa baita de uma barca furada. Okay? Sejamos verdadeiros aqui. Existem situações em que você entende que está caminhando no trajeto perfeito, correto e lindo, e você entrou numa baita de uma roubada. Chamada de revitalização é que não era. Voltemos lá atrás da nossa fala. Tem coisas que são maquiagem. Sim. Né? E que foi denominado como revitalização. Então, assim, tem hora que dá para você rever a rota. Agora, eu vou ser verdadeiro com você, como fui lá no início. Tem coisas, ou tem igrejas, que não serão revitalizadas. E que talvez tenhamos que pensar em como ajudá-las a um bom desfecho. Elas não passarão por um processo de revitalização. E aí, como é que cuida das pessoas que ali ficam? Essa é uma pergunta interessante, né? Porque, assim, eu estava dizendo para você lá no começo da conversa, o americano ele é mais pragmático nesse sentido, né? Ou seja, pegou o grupo remanescente e absorveu, levou para lá, levou para cá e resolve o assunto, né? Nós vivemos essa experiência, Daniel, com uma congregação. Né? Nós tivemos um problema muito sério, uma congregação nossa que adoeceu. Né? A congregação, para quem talvez assiste e não sabe o que eu estou falando, na nossa estrutura denominacional, é uma igreja que não é autônoma, né? Não tem recurso, não tem uma liderança própria formada e nem recursos financeiros. Então, nós tínhamos uma congregação que entrou num processo de declínio muito severo. Né? Nós tínhamos, inclusive, nos dispostos como liderança, num determinado ponto, a caminhar com a congregação, como congregação, se necessário fosse, a vida inteira. Né? Se necessário fosse, nós íamos fazer isso. Mas adoeceu de uma tal maneira que não tinha mais jeito. Né? E aí, quando não tem mais jeito, é o momento que alguém precisa ter coragem. Né? E a coragem, naquele caso, significou encerrar os trabalhos. E para encerrar os trabalhos, as atividades, nós tínhamos lá um grupo de pessoas. Sim. E o que nós fizemos com aquele grupo de pessoas? Nós absorvemos aquele pessoal. Né? Nós oferecemos uma outra situação, outro espaço. Então, no caso, nós tínhamos lá a igreja-mãe recolheu esse pessoal, né? E eles se tornaram membros da igreja-mãe, foram pastoreados, cuidados e estão lá até hoje. Né? Me parece muito mais sensato e digno do que você está vendo algo que está mostrando que não tem muita alternativa, mas muito remédio, mas muito que se fazer, e você ficar ali mascarando. Né? Me parece mais sensato você ter uma atitude que exige coragem, mas, ao mesmo tempo, também, eu diria que é tanto mais cristã. Dentro do seu processo de revitalização, é lógico que ninguém revitaliza uma igreja sozinho, não é o pastor que faz sozinho, você depende ali de um corpo de liderança, presbíteros, dos membros, daqueles que servem. Você me fez lembrar um caso de um pastor que é filho de um presbítero, e ele era presbítero de uma igreja na cidade pequena, e o presbitério foi lá para fechar essa igreja. E esse presbítero foi na porta da igreja e falou assim, aqui ninguém fecha essa igreja. E essa igreja, ela está viva até hoje, por causa desse presbítero, que se posicionou e falou assim, aqui ninguém vai fechar essa igreja.
Então, assim, essa igreja se revitalizou, tá lá, tudo. Isso foi há muitos anos atrás. Mas para você, como é que você enxerga nesse caso ali? Foi um presbítero. Recentemente, uma igreja aqui da nossa região, conversando com alguns pastores, e esse pastor também me confidenciou. Eu falei assim, olha, quem segurou o rojão da igreja foi um presbítero. Então, assim, como é que você enxerga dentro desse processo para você, na sua experiência, o papel dos presbíteros no processo de revitalização? O papel dos presbíteros ele é crucial, essencial, ok? Você ter líderes saudáveis e maduros é indispensável. Uma coisa interessante que assim eu preciso contar para você, quando a gente passou pelo processo, pela parte mais crítica da nossa história de revitalização, quem de fato ajudou a coisa a acontecer não foram as pessoas jovens, não foram as pessoas com ideias inovadoras. Quem ajudou a gente contornar a situação foram os presbíteros e dos presbíteros, os presbíteros mais velhos, né, mais idosos. O que me remete a pensar que nós precisamos olhar e valorizar a cabeça, o coração e o espírito de pessoas maduras na vida da igreja, né? Tem gente que de repente não aparece, não é gente de palco, mas é gente de bastidor. Sim. Porém, quando a coisa desmorona, essas pessoas de bastidores, por vezes, elas são coluna. Então, essas colunas, no nosso caso, foram pessoas idosas, algumas, inclusive, bastante idosas. Né? Essa maturidade foi encontrada neles. Dentre estes, alguns presbíteros. Então, os presbíteros, respondendo a sua pergunta, são peças essenciais. E eu retomo com você dizendo o seguinte, é exatamente como uma estrutura familiar. Se você tem, na relação familiar, um casal sensato e equilibrado, normalmente isso reflete na vida dos filhos. Se há desequilíbrio e desajuste nessa relação, isso se reflete na vida dos filhos. Em outras palavras, se há um ajuste e equilíbrio entre pastores e presbíteros, a coisa caminha. Se não há, ela não caminha. O que faz igrejas entrarem na linha do chamado saudável é o alinhamento entre liderança. Não é sistema, não é forma, não é inovação, contemporaneidade ou tradição. Mas o que traz esta condição do saudável da igreja se firmar, se estabelecer, é uma relação sensata, saudável, bem ponderada, Daniel, entre pastores e presbíteros. Isso é chave. Sem essa relação equilibrada, as coisas desandam. Legal.